Sucesso a Tiracolo. Como você sabe, todas as terças e sextas-feiras, 19 horas, tem Sucesso a Tiracolo. Se você não é inscrito no canal, faça favor. Para tudo agora, já se inscreve no canal nesse momento, já compartilha essa live, já manda para os amigos e vamos curtir um pouco essa noite de hoje. E olha o lugar que eu tô, que maravilhoso. Aqui é Turnit Studios Brasil, onde eu faço meu podcast, que é a casa nova do meu podcast, e te convido a conhecer, caso você tenha uma ideia de ter um podcast, mas tá no papel, vem pra cá. Aqui eles vão te dar excelentes estratégias e dicas com ótimos profissionais, equipamento de ponta, excelente localização, estacionamento no prédio, segurança. Então, não perde tempo, vem pra cá. Turnit Studio Brasil. E sem mais delongas, vou apresentar. Eu já estou encantada com ela aqui nos bastidores. Depois eu vou contar o que aconteceu. Olha só, especialista em equilíbrio energético, influenciadora, ativista social. Eu quero uma salva de palmas para Noelle Santiago, maravilhosa! Muito obrigada por ter vindo, adorei já te conhecer fora aqui do ao vivo. A gente já inventou coisa aqui Posso falar o que você fez? Não, hoje, cadê a Rachel? Vem cá, filha. A Rachel. Nem minha filha. Quem fez foi ela, não fui eu. Ela veio trabalhar com a mamãe. Ela machucou a patinha. E ela veio hoje, porque eu fui levar ela para fazer exames. Né, filha? E a Noelle, olha, o que ela fez? Ela fez a cura quântica. Cura prânica. Cura prânica. Você quer explicar um pouquinho? E a gente já trocou figurinha, porque eu sou messiânica, ministro Jorei, a gente falou já de reiki. Tá tudo na mesma caixinha, tá tudo ali no mesmo caminho, pelo menos, né? Cura prânica é uma técnica que eu uso no final das sessões de um método que fui eu que desenvolvi. Então, a cura prânica é a ferramenta de auxílio para te manter no eixo, equilibrada, depois que a gente faz uma baguncinha no nosso interior. Mas a cura prânica, que é uma técnica de reequilíbrio energético, a gente trabalha alguns chakras como reiki, é uma técnica que a gente também pode usar em cachorro, em gatos, em animais. Não, olha só. Por um acaso, a gente fez uma sessão ontem antes do podcast. Já estava aqui mesmo, já fizemos uma sessão, né, Rachel? Vamos e ver ela como ficou é que essa quietinha. patinha vai ficar. Depois eu vou te contando, tá? Como é que tá a patinha, como é que tá a patinha. Noelle, tem 1000 perguntas para fazer. Nós vamos bater um papão aqui, porque eu sou muito ligada à energia, como a gente estava falando um pouco antes. Você acha que a energia, essas vozes, às vezes, que a gente ouve, esses cliques, esses insights que a gente tem e finge que não está tendo. A gente deve seguir mais? É isso a energia? Dá uma visão geral para quem está assistindo, para a gente localizar. É assim, energia, na verdade, é tudo aquilo que a gente condiciona e que está aqui presente. Então, tudo que tem aqui tem energia. Tudo. A mesa, todos nós, ela. Tudo tem energia, tudo tem uma frequência e existe uma correspondência. Sim. Essa vozinha que fica aqui no nosso inconsciente, aqui no nosso consciente falando lá e a gente não escuta, é uma coisa que é nossa in natura, assim, é da nossa essência. A gente tem essa ligação, essa conexão. O que é chamado sexto sentido? Também, sexto sentido, é intuição, é a tua conexão espiritual. São muitos nomes para as mesmas coisas, na verdade. Depende muito do nosso ponto de vista e daquilo que faz sentido. Das crenças e tudo mais. Daquilo que faz sentido para você. Mas é uma vozinha que eu, como sou assim, defensora e vivo da espiritualidade, desde que eu me entendo por gente, e entendam espiritualidade como um todo, não é uma religião específica, é uma vozinha que a gente devia ouvir aprender mais. A ouvir, aprender a respeitar essa conexão, porque a gente acaba se perdendo muito mesmo. E às vezes, por não dar ouvidos, a gente deixa coisas passarem despercebidas, né? Eu mesmo com a Rachel falei, pô, eu devia já ter feito isso, ter feito aquilo. E eu acredito muito nisso no meu dia a dia.
Até tem a Laís, aliás, Laís, um beijo enorme pra você, minha maquiadora, minha produtora aqui, que te convidou até pra vir Um aqui amor de hoje. pessoa. Ela é demais. Tadinha, quase matei ela do coração. Ma- Mas deu tempo. Não, ela chegou e falou assim pra mim, Silvia, calma. Mas a Noelle tá atrasada, o voo atrasou. Eu falei, meu Deus, será que vai dar tempo? Ela falou, não, vai chegar. Vai dar tempo, vai. Esse pensamento é bom. É Essa voz é ótimo. boa. É Essa coisa de ótimo. você intencionar, assim, vai dar certo. É isso. Vai encaixar. Não é à Encaixou toa, aqui, é somos que ela nós. tá comigo já há um tempão aqui no podcast. Se Deus quiser, vai continuar mais, né, Laís? E ela falou que você estava atrasada, que você ia chegar. Mas por que eu tava falando isso do negócio antes? Me perdi aqui. Alguém liga uma luz. Não, alguém pra li- gente. Você sabe o que é isso? O Eu quê? falei no início, né? O Quando a gente quê? tava batendo papo, eu falei, a gente se prepara, Ah, monta as sim! pautas, e aí acontece isso. De se. Dá uns apagões, a gente tá vindo por um caminho, daqui a pouco eles trocam um caminho, entendeu? Lembrei. O que ela fala pra mim, ela fala, Sil, quando eu falo alguma coisa pra Laís, isso aqui vai acontecer assim, assim, assim. Aí ela, ai, meu, no começo ela duvidava, agora ela fala, ai, meu Deus, eu tenho até Lá medo vem quando ela você falar fala. de novo. Porque eu sinto energia e eu aprendi a acreditar nesse lado, né? E como que as pessoas podem exercitar essa energia que nos cerca? É um exercício diário, assim, eu não vou, vindo pra cá, falei com uma pessoa que eu atendo, falei, a pessoa falou, mas é quando que a gente aprende isso? Eu falei, não é quando aprende, é todo dia ad eterno, assim, a gente vai passar a vida aprendendo e tentando de novo, porque não é um caminho fácil. Até pelos motivos que a gente também estava falando antes, assim, não é uma coisa que a gente aprende. Sim. Ninguém vai lá para Ensina. criança, eu tenho 2 filhos, eu nunca falei para meus filhos lá pequenininhos, preste atenção na sua energia. olha o Quantos que anos? teu- Você falou 3, né? Não, eu tenho um de 13, que é o 13. mais novo, e o mais velho tem 23. Nossa, já tem filhos grandes, É. nem parece, né? Nossa O Senhora. Gabriel tem 23, eu falo que ele é o velho da casa, ele parece mais velho do que eu, então tem alguma coisa que está em desarmonia ali. Essa energia não tá equilibrada, Não, cara. não tá. Mas é um assunto. Mas é legal ter esse assunto em família, né? São É assuntos que não tem. importantíssimo, porque entende como a energia, que foi o que a gente estava falando, né? Tudo aqui tem energia. Mas a nossa energia, a nossa frequência, a nossa vibração, ela depende do nosso tipo de pensamento e do nosso tipo de emoção, porque é um efeito cascata. Um pensamento, ele se transforma em sentimento, o sentimento dita o teu comportamento e o teu comportamento vai moldar a tua vida. Sim. Ninguém ensina isso. Devia ser ensinado. Concordo. Alguém devia falar para você, olha, assim como você escova banho, escova o dente, toma banho, se alimenta, respira, você não pensa para isso, Uhum. assim como você vai construindo esses hábitos, constrói o hábito de pensar no que você pensa. Eu fiz uma Exato. palestra um tempo atrás e a primeira pergunta que eu fiz na palestra foi essa, assim, você pensa no que você pensa? E ficou um clima, assim, todo mundo meio estático, tipo, no primeiro momento todo mundo achou que eu tava louca, né? Tipo, o que essa maluca tá falando? Mas eu Perguntando, achei você demais pensa no esse que você questionamento. a gente não pensa no que pensa. A gente só pensa no automático. E esse pensar no automático, ele é cheio de crença. Ele é cheio de coisas que estão enraizadas e que foram inseridas em você. Não foram coisas que nós trouxemos de essência, de Sim. raiz. A gente vai pegando todas essas histórias, tudo que a gente vê, tudo que a gente consome, e vai transformando em crença. Porque aquilo vai se transformando na nossa Uhum. verdade. É que nem as pessoas ser muito negativo, né? Eu tive a sorte de nascer numa família messiânica, que não é uma religião, uma filosofia de vida, Uhum. onde se lida diariamente com energia. E como ela é oriental, se tem muitos valores Uhum. familiares e etc. Que eu acho incrível ter tido essa permissão de nascer nessa religião, nessa doutrina. E quando a gente tá. Primeiro, a hierarquia, né? Que também não se ensina mais na escola, que é educação. Você respeitar o mais. Parece tão banal, né? A gente falar isso. Respeitar o mais velho, o próximo mais velho, etc. Mas voltando aqui onde você falou do não pensa, você pensa no que você pensa. Eu tenho cartaz com Cada Um Tem um Anjo que Merece. Então, é uma peça de 1h30 de duração. Eu tenho a minha personagem, que é a Maria Quitéria. E eu tenho um delay, se parar pra pensar nisso, vocês vão me achar maluca que nem a Noelle, tá? São 3 a 4 segundos que eu
tô pensando já no que eu vou falar depois. Uhum. Só que eu tô falando 3 segundos antes e tô pensando pra frente. Então, eu tenho essa lacuna de tempo que se você não souber lidar, Uhum. você se perde no texto, você não sabe direito onde você tá. Uhum. Essa mente vazia, vamos colocar assim, Esse isso, hiato. isso que eu ia falar, tem um nome, como que você trabalha? Não sei se tem um nome específico Eu não para um trabalho sabia esse energético, hiato. mas é tipo um hiato Ah, mesmo. um hiato. Um hiato. Um Existe hiato de tempo. é quase um delay mesmo. É um delay. Mas isso é uma técnica que você adquiriu e foi se Sim. apropriando dela para você trabalhar. São técnicas, São né? técnicas construídas ali para você. Exato. Não é Exercer. moldar o seu personagem, mas é dar vida ao seu personagem. Construir, né? A gente trabalha, a gente tem um projeto que a gente mistura um pouco da arte com a cura. Então, a gente tem aula de teatro usado para isso mesmo, porque como é que eu entendo, eu não sou atriz, enfim, mas como é que eu entendo que você constrói um personagem? De alguma maneira, você, antes de construir um personagem, você precisa se esvaziar de você. Perfeita. Porque se você não se esvaziar de você, o teu personagem ele vai ser um reflexo da tua postura, das tuas crenças, do teu tom, da tua personalidade. Então, para você construir aquilo, você precisa se esvaziar de você. Sim, e a gente presta o corpo e a voz, o resto cria-se. E a gente precisa fazer isso com a gente. Que loucura. Eu vim agora no avião, eu vim lendo um livro que é Perdendo o Hábito de Ser Você É bom Mesmo. que você teve tempo, né? 2 horas para ler o livro. Eu vou atrasado, foi bom, eu consegui dar uma adiantada no livro. Mas... Então, tirar graça, proveito do fracasso, isso também é uma coisa ótima. Tem sempre um porquê ali atrás. É verdade. Eu sempre falo isso. Para todo desafio tem uma oportunidade. Todo. Os mais difíceis, porque são difíceis, eu não estou aqui floreando a vida e falando, nossa, a vida vai ser cor-de-rosa, tá tudo bem, é só ter pensamento positivo, não é verdade, é só você, as pessoas falam, por que lei da atração não funciona? Não, ela funciona o tempo todo. Concordo. Não, mas eu falo um monte de mantra, eu leio um monte de livro, mas você tem o sentimento que está ali? Ou é só racional, ou você só está repetindo? Não adianta se você não se esvaziar de você. Tem pessoa que está lendo aqui o negócio. Eu amo a vida. A vida é linda. E já está com ódio. Exatamente. E falei, não funciona. É isso. É um absurdo. É o que eu estava começando a falar na pergunta anterior, que é um treinamento. Por exemplo, você recebe uma ligação no celular. É uma pessoa que não te liga há muito tempo, não sei o que. Você, já é uma merda. Ih, meu Deus, deve ser coisa ruim. Por que a gente já tem isso? Isso já vem de crenças antigas? Isso vem de crenças antigas, mas isso é uma opinião minha particular, né? Tá. Existe uma consciência coletiva que te leva para isso. E sair da consciência coletiva é muito desafiador. É muito difícil. Porque você consome isso o tempo todo. A gente estava aqui falando do podcast, né? Sim. Como é que você construiu, em que vertente você trabalha. Mas não é eu ia falar natural, mas natural não é uma boa palavra. Não é o caminho. Não é o ritmo que a gente está habituado a ver as coisas. Então, o que a gente mais consome? Desgraça. Polêmica. Tristeza. Polêmica, dificuldade. A gente vai se doutrinando a banalizar o sofrimento do outro. E quando você banaliza o sofrimento do outro, você banaliza o seu. Porque aí você passa a normalizar coisas dentro da tua vida que não são normais. Não tem como ser. A gente acha que a gente faz um exame de sangue, a gente vai ao médico e não aparece nenhuma doença. Eu vim da área de saúde, trabalhei 20 anos na área de saúde e a vida fez Que área que você trabalhava? Médica? Médica. Eu trabalhei os 3 primeiros anos na cirurgia vascular. E aí eu trabalhava diretamente com doença. Depois eu saí da doença porque eu tive algumas predisposições a desequilíbrios, ansiedade, síndrome do pânico. Então, assim, uma bagunça. Sim. E aí eu saí daquela área de doença para ir trabalhar com procedimento, na linha de procedimento estético. Então, eu trabalhei 17 anos na indústria farmacêutica, diretamente ligado à dermatologia. E aí beleza, bem-estar, autoestima. Eu virei uma chave que eu não estava conseguindo conciliar. Dá um alívio, não dá? E aí você vai para o procedimento.
Mas eu digo que, assim, tudo isso me preparou para fazer o que eu faço hoje. Porque é tão desequilibrado quanto. É óbvio que é muito melhor, né? Você vê a doença ou vê a estética, é muito melhor você ver a estética. Claro. E eu sou a favor dela, porque eu acho que a gente pode lapidar tudo que a gente quiser. Mas o vazio que tem dentro, ele não consegue ser coberto com o que a gente faz fora. E aí é uma bola de neve, assim, que a gente faz, procura fora, e a gente não se dá conta que a gente está banalizando aquilo que a gente sente. Porque você não para pensar. Pra pensar. Gente, que delícia Você de só papo. vai- Que delícia. Não, eu Você vai já, se já tô atropelando. querendo ficar até amanhã. Não, quero até amanhã. Eu só quero dar um recado pra você que tá assistindo. A gente já tava comendo aqui. Primeiro, esse biscoitinho aqui, Ana, está de parabéns. Quero mandar um beijo especial pra Ana da Lua Nova Eventos. Deixar separado que é meu, tá? Tá Que eu já pus fofo, a né? mão. Ela faz eventos corporativos, festas de aniversário. Ela é incrível, ela monta de acordo com a sua necessidade. Hoje ela trouxe sanduichinhos para nós, torta de frango, uns biscoitinhos, tem suco, enfim. Então, entre em contato, tá aparecendo aqui embaixo, Lua Nova Eventos, entre em contato. A Ana é maravilhosa, todos os funcionários lá incríveis. Faça seu evento com a Ana. E vai ser positive vibes, que nem essa conversa aqui. Que delícia conversar isso, porque às vezes cai banaliza o positivismo como, a vida é bela porque ela é isso, aquilo, não sei o que, nananã, rica, e não é a questão, porque ninguém sabe também os tombos que a gente leva, tá? Exatamente. Mas o estar, eu lembro que quando criança eu ainda ouvi isso, que na vida quando você acorda você tem duas opções, ou tratar tudo com bom humor ou com mau humor. Né? Eu, nascida em Arthur Alvim, Coab 1, Zona Leste, São Paulo, aquela tristeza que eu vivia, e eu tratava tudo com bom humor. Fico feliz de hoje, por isso eu ter me tornado uma humorista. Mas são escolhas. Isso realmente não mudou minha classe social na época. Foi o que eu construí, o que eu trabalhei. Mas existe um tempo para colheita. É isso que não eu queria tem chegar. como... O tempo. Eu hoje fiz um vídeo, postei, eu falei que é um mantra também que eu repito incansavelmente para mim mesma. Ninguém para uma pessoa imparável. Ninguém Ótimo. para uma pessoa imparável. Não tem como você ganhar de uma pessoa paciente e persistente. Concordo. Porque você não vai parar. Eu falei isso, falei isso já algumas vezes em algumas sessões, mas eu também defendo isso e falo isso nas palestras. A gente não é fruto do meio. Isso é uma crença. Isso é quase uma imposição religiosa, social, de que você nasceu aqui, você vai morrer aqui, porque essa oportunidade não vai chegar até você. Não é verdade. Isso é uma mentira. Você não é fruto do meio. Eu não sou, você não foi. Concordo não com você. Plantei aqui, que as pessoas também querem o imediatismo, né? E com a era que a gente vive de tecnologia, você fica cada vez mais impaciente. Cada vez você quer as coisas mais... Você manda o WhatsApp pra alguém, a pessoa me manda, eu não demoro respondeu. 10 minutos, eu falei, gente, tava gravando, ficou 1 hora e... Não quer falar comigo, tá com... até derrubou as coisas. Não, energia. Fica aí. E também tem isso, você tocou muito bem no assunto. Às vezes a pessoa acha que você não quis atender. Porque, por exemplo, você tá no WhatsApp, eu entrei pra resolver alguma coisa de trabalho, que nem nós estamos aqui, entrei aqui, a pessoa, olha, se eu entrou, não respondeu. Não falou comigo. É comigo. Porque a gente tem uma tendência a olhar as coisas sempre como perda e pelo lado negativo. E pessoal, né? E sempre pro pessoal. Como que você conseguiu isso? Ou como você pode dar uma dica para as pessoas mudarem essa visão? Com consciência. Foi, inclusive, assim que eu desenvolvi o método que hoje eu trabalho. Porque eu conheço muitas pessoas que são muito boas em várias técnicas, na verdade, porque eu sou paciente da minha própria terapia. Então, assim... Isso é ótimo. Primeiro, a gente precisa desmistificar a coisa de terapia é para quem tá doente. Terapia é para maluco. Porque as pessoas ainda hoje, eu acho mais absurdo que seja, ainda... E assim, eu tô falando com conhecimento de causa, porque eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta integrativa holística, mas eu escuto, inclusive, de pessoas que eu atendo,
que a família não pode saber que está fazendo terapia comigo, Olha isso. que tem psicólogo, porque o meu trabalho não é excludente, na verdade a gente trabalha muito em sinergia, então tem pessoas que têm acompanhamento de psicólogo, de Então, psiquiatra, inclusive, isso eu vai tenho. juntando. A Mônica Lima, maravilhosa. A gente 5 precisa. anos. É isso, a gente devia desmistificar isso. Lógico. Porque não é sobre estar doente, é sobre se conhecer, é sobre encontrar Autoconhecimento. saúde além do que aquele exame que a gente estava falando antes te mostra. Porque às vezes você tem um sintoma, mas você não tem um diagnóstico. E eu vi isso vivendo 20 anos ligada à área médica. Você vai investigar, você procura e não tem diagnóstico. Mas a pessoa tem os sintomas. Ela sente dor. Ela tá ali, tem alguma coisa que está em desequilíbrio. O que é que está em desequilíbrio? Porque se não tem uma doença ali, um diagnóstico, tem que ter alguma coisa por trás disso. E o que está por trás disso é a nossa saúde mental e emocional. Porque o corpo fala. A gente vive em estado de alerta. Viver em estado de alerta desencadeia estresse. O seu corpo se acostuma quimicamente com o que acontece aqui dentro. Vira um hábito. Você se acostuma, você precisa, o corpo precisa, inclusive, que você viva estresses para você ir repondo aquilo que ele se adaptou. Então, como que você sai de uma coisa que, na maioria das vezes, você não tem consciência? Trazendo consciência. Só pensando no que você pensa, só você se questionando. O que isso aqui quer dizer? Por que eu estou pensando dessa forma? Você se questionar. Eu faço isso o tempo todo. Você sabe, é uma coisa que a Mônica fala para mim. Ela tem o projeto dela chama Dom da Presença. E ela fala estar presente na sua vida, ter Toma rédea da vida. Isso aí, domínio, ter consciência, porque até às vezes em estados que qualquer pessoa pode ter, explosivos, qual que é o grande problema? Você perder a rédea. Sim. Você tem que mudar o teu foco, e não é fácil. Não é. É desafiador. Mas é possível. E é o quê? Treino. Sim, é um exercício diário. Com seus pacientes, você atende presencial ou Os dois, online? Presencial e online. Eu sou carioca, né? Mas eu atendo muita gente de fora do Rio, de fora do país. Então, isso que eu queria, porque a minha terapeuta é do Rio também. Então, a gente, isso é muito bom. Isso, acho que a pandemia abriu essas portas, Sim. né? Então, também olhar para o negativo com um olhar positivo. O que aconteceu de ruim? Olha que coisa boa. Se você. Eu falo de novo, né? É desafiador, não é fácil. Mas se você for treinando a tua cabeça a pensar da forma correta, se você for exercitando isso, como a gente faz qualquer outro exercício, a gente não vai à academia, não treina o corpo, enfim. É você exercitar a tua forma de pensar, é ensinar a tua cabeça a fazer aquilo que precisa ser feito a teu favor. Se você for trazendo consciência de tudo isso que a gente está falando, você está plantando. Não é assim, eu escolhi que hoje eu vou ter consciência, vou dormir e amanhã... Foi o que eu falei da cura prânica. Não é quem dera fosse uma varinha mágica, mas não é. Não é. É um processo. Imagina, eu tenho 44 anos. Eu tenho crenças que ainda estão em mim há 44 anos. Sim. Não tem como você olhar para tudo isso e falar, a partir de hoje eu não quero mais isso não, e eu vou dormir e vou acordar outra pessoa. Não tem uma chave. Não tem, é uma construção. Assim como eu levei os 44 anos, não quer dizer que eu vá levar 44 anos para construir outras crenças. Sim. Mas com essa compreensão, com consciência, você vai conseguindo mudar algumas coisas. E não adianta ficar presa nas crenças que você tem, porque isso também é um ponto de vista meu particular, assim. As pessoas estão sempre buscando a cura, porque isso distancia a gente do problema, na verdade. A gente continua terceirizando. E conhecer o problema, porque isso, a terapia, no geral, te faz se autoconhecer. Sim. E a gente não é bom 100%. Ninguém é. E quando você descobre as coisas ruins de você? Eu acho que também é difícil assumir, né? O que você tem de ruim dentro de você? Eu sempre falo isso também, assim, você tem que aprender a lidar com a luz, mas também com a sombra. Porque uma faz parte, assim, se retroalimentam, o equilíbrio vem disso. Mas o que você chamou de coisas ruins em você, o que as pessoas falam que são defeitos, eu acho que não são. São características. Que compõe, e é como você vai transformar essas características, que muitas vezes em desequilíbrio são coisas mais nocivas, em coisas favoráveis a você. Então, descobrir algo que você
não gosta Uhum. e não é bom, Sim. mas você Mas tem o que que fazer com assumir. isso? E o que fazer com isso? Porque você vai precisar fazer alguma coisa com Sim, isso. você não vai. Descobri que, por exemplo, eu sou comedora compulsiva. Eu já comi tudo aqui e ainda quero comer mais. Mas eu descobri que eu sou. O Uhum. que eu vou fazer? É o significado que tem duas coisas que modificam tudo, transformam tudo. Fatos são fatos. Nunca vão deixar de ser. Fato é fato. Mas se ele é bom ou ruim, depende do significado que você dá. Características podem ser boas ou ruins. Depende de como você enxerga. E você ajuda a trabalhar isso Sim. em cada paciente. Em cada um. É trazer consciência. Assim, é trazer luz para onde tem sombra. É você enxergar aquilo que muitas vezes você não quer enxergar. Então, não é um processo fácil. Não é todo mundo que está disposto. Exatamente. Porque você chega num lugar que é muito doloroso. Dói. E é meio. E você se sente por muito tempo perdida naquilo ali. Aconteceu muito isso comigo. Eu chegava num determinado ponto, eu falava, tá bom, agora que eu sei isso aqui, eu faço o quê? Aí ninguém me dava resposta, né? Aí? Porque... E aí eu largava a terapia. Aí passava um tempo, aí eu ia para outro terapeuta. E aí eu fazia terapia clássica com psicólogo, e aí eu ia procurar nas curas energéticas, nas holísticas integrativas. Que eu amo todas. Mas não está dissociado porque acaba faltando pontas. Se você vai lá só cuidar da tua energia e você não tem consciência do que você pensa, é enxugar gelo. Você vai se equilibrar e a tua crença vai te levar de volta. A tua autoimagem vai te levar de volta. Então, você precisa entender quem é você. Por que você está fazendo dessa forma? Por que aquele pensamento, aquela circunstância faz com que você se sinta da maneira X? Aí você vai começando a entender. A ferramenta que está aqui, que são as terapias holísticas, integrativas, elas só te alinham, elas te dão sustentação. É tipo, o mundo está desabando aqui, mas eu tenho alguma coisa que vai, sabe, me manter aqui de pé. É isso. Saber o que as caminho, terapias saber. Trazem pra gente. Mas sem consciência. Não. Falando em consciência, vou dar um recadinho aqui. Você que está consciente nesse momento, está assistindo esse programa, falou assim, tô consciente, preciso trocar meu celular. É isso que eu preciso nesse momento. Então já pega aí, tem um QR Code na tela, aproveita, meio ruinzinho tua câmera, mas mesmo assim vai lá. Tá. Magazine Esteves é minha loja dentro do Magazine Luiza. Então lá você encontra, primeiro que já é tradicionalíssima, né? Magazine Luiza, Magalu, e você entra dentro da minha plataforma, onde tem descontos exclusivos para você. Então só dentro da minha plataforma você tem esses descontos. Então celular, smartphone no geral, tablet, computador, tem geladeira, se o eletrodoméstico tem também. Tá? Tem também ferramentas. Entra aí, confere. Só os descontos da Magacil Esteves é aqui nesse QR Code. Pá! Vem, consciente, hein? Pelo amor de Deus. Eu amo esse papo. É muito bom, né? Eu ficaria aqui por 1000 horas conversando. Já tô querendo que você vá lá em casa pra gente tomar um vinho, conversar sobre fazer isso. Outra sessão. Fazer outra sessão. Eu chorei. Isso é bom. Você sabe que eu nunca... tem poucas coisas que eu não experimentei, assim, né? Não testei em mim, porque, como eu falei, eu sou paciente da minha própria terapia. Eu acho excelente isso. É uma coisa que eu não experimentei ainda. Ué, se quiser, estou super à disposição ministrar um joré em você. É um prazer de verdade. Porque são experiências, né? Sim. Eu acho muito legal você ter falado isso, porque quando a gente se abre também para novas experiências, porque a gente fala tanto de crença limitante. Por que crença limitante? Porque limita. Sim. A gente só fica pensando ali. A gente fica engessadinho, né? Exatamente. Como que a pessoa, por exemplo, muito se fala hoje, hoje está tudo moderno, hoje é relacionamento aberto, hoje isso, aquilo, mas tem gente que, eu sou antiga, por exemplo, se for colocar nisso, sou casada, mas não é a crença limitante que me faz manter-me nesse relacionamento. E eu amo vários amigos que têm relacionamento aberto, mais ou menos aberto, daqui de cima para baixo. Mas como se abrir para o novo? Você falou já, é treino, mas alguma técnica, como a pessoa pode se moldar no dia a dia? Porque a primeira coisa que quando ela vê é reclamar. Olha lá,
Primeiro casamento de artista é isso. Separou já, hein? Mal casou, já separou. Não tem, é a fofoca. É o julgamento, né? Julgamento. Tá por trás disso. Como se policiar para não chegar... Porque quando a gente fala, a gente emana e atrai mais do que a gente está falando. A gente produz mais do mesmo o tempo inteiro. Ó, falando nessa perspectiva que você colocou agora, assim, tô lá olhando e julgando e condenando, porque a gente não julga só, né? A gente julga e condena. A vida do outro, todo mundo devia aprender que a mesma régua que a gente usa para julgar, em outro momento é usada contra a gente. É verdade. Isso é uma lei universal, assim, isso é proporcional. Não vai ser mais ou menos para um, mais ou menos para outro, um pouquinho ali, aqui um mais. Não, é para todo mundo. A régua que você tem para olhar para o outro é a mesma que vai ser usada para olharem para você. Se você tivesse consciência disso, talvez você ponderasse, assim, você está julgando e fala para você mesmo, eu não quero julgar, porque não me cabe. Quando eu comecei a trabalhar com a terapia consciencial, a base do meu trabalho todo é trazer humanidade para a gente, porque a gente deixou de ser humano. A gente se perdeu da gente mesmo. Então, o meu trabalho é fazer com que a gente volte para dentro, mas não é dentro de uma caixa, é dentro de um padrão, dentro de crenças religiosas, dentro de uma condição, você tem que se comportar assim ou você tem que se comportar assado, não. É trazer você de volta para você mesmo, para você entender que você está plantando e você vai colher. Não tem, eu falo isso para meus filhos, não tem como querer plantar tomate e colher alface. Não vai rolar. Não tem, a natureza explica, não funciona. É assim, ó, plantou tomate, colhe tomate. Plantou alface, colhe alface. Então, se você entender que aquilo que você está fazendo hoje vai ser a tua colheita de amanhã, você vai começar a ponderar e escolher melhor, porque são escolhas. Exatamente. Então, eu não acredito num trabalho diferente que não seja você entender a tua consciência. E você fala bastante de família, que é bem importante a gente reforçar aqui. Como, por exemplo, quem está assistindo a gente agora nesse momento está adorando o papo, mas fala assim, mas como que eu vou ser assim? Se minha mãe é assim? Tá adorando o papo, então tá se descabelando. Não, tá né? descabelando. Estourou a mente. Falando, ai meu Deus do céu, tá tudo errado. Não tá, gente, não tá tudo errado. Mas tem pessoas que estão pensando, como que eu posso ser diferente se eu vivo e convivo numa família que é extremamente negativa? Por exemplo, como se blindar? Eu não acho que é se blindar, mas é porque eu tenho um olhar energético. Tá. Então, assim, se você precisa se blindar, você está condicionando a tua energia para aquilo que está contra você. Okay. Não sei se eu me fiz entender, assim, mas você vai construindo mais do mesmo. Como se fosse mais importante a outra energia do que a minha. Se você está preocupada com... como é que eu vou dar um exemplo, assim? Eu vivo na escassez, né? A gente vive realidades financeiras muito distintas, né? Muito, um pouquinho para cada um e tudo muito diferente, né? Uns com tanto, outros com tão pouco, enfim. Como é que eu saio disso? Por que é tão difícil a gente mudar uma condição financeira? Eu estou falando do dinheiro porque é uma coisa mais fácil da gente conseguir entender, dia -dia, né? Tá dentro do nosso dia a dia. Mas se você está o tempo todo pensando que vai faltar, como é que você vai fazer para pagar? Como é que você vai se livrar daquilo ali? Você está trabalhando a tua energia o tempo todo na falta. Então, é você ter consciência de que você tem um problema, mas é você acreditar na solução e não ficar pensando no problema. Então, quando você fala da família, eu vivo numa família em desordem. Certo. E eu vim de uma família que foi construída em desordem. Sério? O nosso dia a dia era uma desordem muito grande. Para eu conseguir sair dali, primeiro eu precisei entender que aquilo é uma desordem e não era aquilo que eu queria. Só que eu cometi um erro, que foi exatamente o que você falou. Quando eu saí de casa, eu passei muitos anos presa no que eu não queria. E eu não entendia que os ciclos se repetiam. As pessoas mudavam, mas os padrões eram os mesmos. Porque eu estava o tempo todo pensando no que eu não queria. E era ali que a minha energia estava. Até o dia que eu falei, o que eu não quero eu já sei. E foi importante, em determinado momento, eu saber o que eu não queria. Mas aquilo me manteve presa, dentro do mesmo padrão. Quando eu entendi isso, eu virei o meu olhar para o outro lado. Eu falei, a partir de agora eu vou procurar o que eu quero.
E aí você abre o teu olhar. E aí você se transforma numa pessoa expansiva. E você descobriu tudo isso sozinha? Sozinha. Nossa. E por que demora tanto pra gente descobrir essas coisas? Sozinha. É muito doido, né? Porque a gente vive uma consciência coletiva assim, de sombra, de medo, de perspectiva. Uma vez me perguntaram, a gente está falando de família, uma vez me perguntaram assim, minha mãe faz isso, isso e isso, me trata assim, 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 mas eu sei que eu preciso honrar meu pai e minha mãe. E aí eu perguntei, eu falei, o que é honrar pai e mãe para você? Porque honrar pai e mãe não é você se submeter. Honrar pai e mãe não é olhar para uma coisa que está te destruindo, porque ninguém tem o direito de destruir você, nem pai, nem mãe. O que é honrar? O que é honrar pai e mãe? É você ficar aí, onde você está, tipo, autoflagelo, sabe? Porque as pessoas misturam as crenças todas, dá a face, dá a outra face. Isso não é verdade. Honrar pai e mãe é honrar a vida. Você nunca vai ser maior do que teu pai e a tua mãe, porque eles te deram a vida. E isso faz de você uma pessoa grata. Mas não significa que você tem que estar ali. Significa que você precisa dar certo. Significa que você quer transformar todo aquele circuito desequilibrado em harmonia. Significa que o que você viu ali dentro e você não quer, você vai construir diferente. Isso é honrar pai e mãe. Porque quando eu não gosto muito da coisa da cura, a gente precisa de cura, não, a gente precisa encontrar a gente mesmo. Mas se eu levar isso para dentro da cura, a maneira que você tem mais efetiva de ajudar ancestralidade, pai, mãe, avô, toda a tua história, e inclusive as que estão vindo, que no meu caso são meus filhos, meus netos que um dia talvez eu tenha, a maneira mais eficiente, mais eficaz que você tem de contribuir para isso é você dando certo. Porque você se cura, mas você cura o que está atrás e o que está na frente. Então, honrar pai e mãe é honrar a vida. É dar valor a ela. É olhar para eles e falar assim, olha, vocês fizeram a escolha de vocês, essa vida aqui é a de vocês, eu aprendi a respeitar, que foi um grande desafio para mim, porque eu não conseguia entender. Eu queria, porque queria mudar aquilo ali. Só que não é uma escolha minha. Tem coisa que não dá para mudar, a gente só muda, né? Mudar o outro. A única maneira que você tem de ajudar, de alguma forma, aquilo ali, é você se transformando. Que nem uma frase que quem não é analisado ou não fez nenhum tipo de terapia não entende. Faça por você, não faça pelo outro. Porque, principalmente em relacionamento, casal, né? O cara chega e fala assim, Sil, mas muda por mim. Não. Desculpa, não. Enquanto você não quiser, se você realmente achar que você tem que mudar por você. Aí, ok, aí funciona. Funciona. Então, só desse pequeno detalhe que a gente está falando aqui, de que é maluco que vai fazer análise e não terapias. Mesmo. Não mesmo. E essa frase eu ouço quando eu tô andando. Hoje eu fui almoçar e eu ouvi, por isso que eu tô falando. O menino falando com a namorada, sei lá, muda por mim. Não muda tem como você por fazer mim. Isso. Não tem como você fazer isso. E se ela não entende, ela fala, vou mudar. Mas não vai conseguir, vai frustrar todo mundo. Você se perde de você por isso, porque você vai se apertando para caber numa vida que, na maioria das vezes, nem faz sentido para você. E quando você se dá conta, a tua vida passou e você não sabe nem do que você gosta. E de novo, assim, eu tô falando de coisas que eu vivo no meu dia a dia. Porque às vezes eu faço perguntas simples para algumas pessoas que eu tô atendendo e as pessoas não conseguem responder nem do que elas gostam de comer, por exemplo. Isso acontece muito com mãe, com mulher, com uma família grande. Porque você pergunta, o que você gosta de comer? Não, lá em casa a gente faz... Não perguntei lá em casa, eu perguntei você. Não, mas é porque o meu dia a dia é assim. Não, desculpa, não é. Porque antes de você ser mãe, você foi filha. Antes de você ser filha, mulher, né? você é mulher. Antes de você ser mulher, você é uma profissional. Antes de ser profissional, você é um ser humano. Sim. E aí entra todo o meu trabalho social, assim, porque as pessoas estão achando que estão construindo nomenclaturas e rotulando algumas coisas, tipo as relações que você falou, é aberta, é fechada, é do avesso. Não, gente, é só uma relação. Como ela é uma escolha sua. Se você tirar tudo isso, o que vai sobrar é a nossa humanidade. E é ela que a gente tem que resgatar. Porque enquanto houver uma nomenclatura, enquanto houver rótulos, enquanto você se intitular preto, branco, amarelo, azul,
vão ter segregações, vai ter separação. E você nunca vai ter o reconhecimento que você quer. Porque não tem como reconhecer a humanidade naquilo que a gente divide. A espiritualidade não é isso, a vida não segrega. A vida é tudo. Tá aqui. Gente, quer entender a vida? Olha lá para a natureza. Porque a natureza, ela explica. Eu falo isso muito, muito. Quem me acompanha aqui é uma coisa que eu falo. Quando eu tô próxima da natureza, eu tô mais próxima de Deus. Que é tudo tão perfeito. Vou falar de novo de cachorro. Vou. A Laís, a Laís não, minha marcadora. Não tô bem. A Belinha, que é a mãe da Rachel, ela ficou grávida, não sabia como que ia ser esse parto e tudo mais, se tinha que ser cesárea. E ela teve, é um ser irracional, né, o cachorro, e ela teve esse filho parto normal. E ela elegeu um cômodo da casa para receber. Ela teve eu chorando já com a minha veterinária. Oh, meu Deus do céu, ela tá tendo filho aqui, pessoal, tá tendo filho. É o normal, né? Não é, e eu nunca tinha visto, não sabia como era. E a minha veterinária online me acompanhando e tal. Então, na radiografia, estavam 2 filhos, né? Aí depois veio a terceira, por isso que eu fiquei, que é a Rachel, que é essa maravilhosa. E quando nasce, eu não sabia disso. Do primeiro filho pro segundo filho, tem um tempo para ela comer a placenta, para ela limpar todo o filho. Olha como é que é perfeito. Não precisou dizer nada. Tudo aconteceu. Não é instintivo, né? É a essência. A coisa. Não é a natureza planta, mas é a natureza seres, né? Sim. Que eu tô falando. Eu fiquei emocionada. E me emociona até agora de lembrar, porque é emocionante. Você vê como tudo é perfeito. Nós, Tudo com nossa inteligência toda que a gente faz. A gente é que estraga tudo. A gente que estraga. Os seres irracionais estão maravilhosos aqui. O Rachel tá com a patinha ruim, já aprendeu a andar em 3. Não tá nem pensando, vou ficar sem uma pata. É porque não vive de memória. É, né? Porque a gente condiciona o nosso pensamento. Ou a gente está preso no passado, porque é o que ficou registrado e vai trabalhando no teu inconsciente, os medos, as frustrações, as ansiedades, todo aquele desafio, tá aqui, tá o tempo todo. Então, a gente está em estado de alerta o tempo todo. O tempo inteiro. O animal não. O animal, ele vive aquilo ali, quando ele tem que estar em alerta, ele está em alerta, quando é a hora de comer, ele vai comer, quando é a hora de descansar, ele vai descansar. Não tem isso, assim, existe uma sincronia, existe uma forma correta das coisas acontecerem. E a natureza mostra isso. Existe respeito. Vamos prestar atenção mais na natureza. A gente já vai ser pessoas melhores. melhores. Entende que você não está dissociado. Você é parte de. Então, quando a gente não consegue entender muito bem o que está por dentro, para e olha para a natureza. Assim. A natureza é diversa, a natureza é próspera e abundante. Tá aí para todo mundo, para quem quiser ver. E a gente é parte disso. A menos que vocês continuarem desmatando aí, viu, pessoal? Vamos parar com essa graça. Eu recebi a notícia aqui que estamos chegando no final do programa. Passa muito rápido, Passa muito rápido. Não, eu tô com um monte de coisa para falar ainda aqui, Brasil. Mas vai ter que voltar outro dia. A gente volta sem aventura. Sem voo atrasar no horário. Mas eu vou fazer a última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados. Sucesso a Tiracolo, que é o nome do programa. A Tiracolo é aquela bolsa que você carrega pertinho de você. Te pergunto, Noelle, o que é o sucesso a tiracolo para você? O que você carrega pertinho de você que é a tua chave de sucesso? A minha conexão. É a compreensão de que eu sou prioridade e é isso que tá certo. Porque ser a sua prioridade é só uma crença que a gente aprendeu, que as pessoas olham como egoísmo, né? Como ego. Não é. Acho que o sucesso a tiracolo é você poder ser você, com as características, com luz e sombra, com qualidade e defeito. Aceitação. É você conseguir olhar para você e saber para onde você está indo. Qual o caminho que você quer? Como eu quero me ver? Eu me fiz muito essa pergunta durante muito tempo. Assim, o que eu queria deixar aqui para os meus filhos? Como é que meus filhos iam... Quando alguém perguntar lá na frente, quando eu não estiver mais aqui, meu corpo não estiver... quando alguém perguntar para meus filhos quem foi a sua mãe, quem é a Noelle, não é o que eu tive, não é quem sou eu de verdade, com a minha vulnerabilidade, com as minhas fraquezas, com as minhas dores, mas sendo eu. Isso é sucesso. É você ser quem você é,
estar no lugar que você quer estar e usufruir daquilo que você construiu. Isso é sucesso. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa essa mulher. E falando em maravilhosa, beijo especial pra Carol, da Carol Flores. Deixa eu mostrar aqui o Eu meu amo arranjo. girassol. Jura? Amo girassol. Não, e você viu aqui, ela faz tudo bonitinho, com coraçãozinho, com a minha logomarca, é uma empresa familiar, as flores frescas, cheirosíssimas, o arranjo ela faz um a um. Tá lindo mesmo. Não tá lindo? E você não vai acreditar, é pra você. Gente, posso nem beber água assim, Não eu fico com vergonha. pode, não pode! Obrigada. Ó, não foi por acaso que eu não sei quantos foram montados com o girassol, mas não foi por acaso. Por tá? acaso, viu, Carol Não é. Flores? Ela é Carol, energética. Carol, obrigada, viu? Você é Carol maravilhosa. acessando meu campo. Tá vendo? Olha, eu quero te agradecer demais, Noelle. Que que papo agradeço. delícia. Amei demais conhecer. As portas estão abertas sempre que quiser vir visitar, Obrigada. bater um papo. E quero agradecer todo mundo que tá aqui até agora, gente. Vocês são demais. Se não tá inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho. Siga a Noelle em todas as redes sociais. O tempo inteiro tá aqui embaixo o Instagram dela e todas as redes. E sigam também o Sucesso Tiracolo no Instagram. Vamos lá, gente, muito obrigada. Amo vocês. Good Gente, vibes. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, obrigada. Obrigada. A gente podia terminar... Não vamos terminar fazendo isso, não. Acabou. Chega, chega. Tchau, gente.